Oiê, tudo bem com vocês? Há 2 meses eu li o livro de Daniel e chorei muito a cada capítulo. Enquanto eu li, eu pensava, quero falar sobre isso. Como eu rabisquei este livro. Ele demonstra a soberania de Deus sobre os eventos ocorridos na história do povo de Israel e que o seu reino é eterno. Quando li o capítulo 3 do livro de Daniel, eu pude identificar algumas situações que eu vivi com aquela maravilhosa passagem. E eu acredito que vocês também se identificarão com esta história. Apenas para contextualizar, quando Israel foi conquistado pelo Império Babilônico, cujo rei se chamava Nabucodonosor, os jovens promissores da linhagem real ou de famílias importantes foram levados para lá e treinados para servir na corte como conselheiros do rei. O adolescente Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam entre estes hebreus exilados. O rei Nabucodonosor era um homem obstinado pelo poder. Ele não se contentava em ser só rei de outros reis, dos muitos povos que ele vinha conquistando, mas também queria ser adorado como um deus. Ele fez uma estátua de si mesmo, toda em ouro, com 30 metros de altura, e ordenou que os súditos do reino se prostrassem perante a ela. E completou dizendo que quem não se prostrasse e não a adorasse seriam imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente. Era uma ordem, e ordem de rei é soberana. Isso está em Daniel capítulo 3, versículos de 1 a 6. Assim como Daniel, os seus 3 amigos eram fiéis ao único e verdadeiro Deus. E chegou um momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego teriam que escolher entre adorar a Deus ou adorar a estátua do rei Nabucodonosor, pois Deus não divide a sua glória com nenhum outro Deus. Neste momento, penso que se viram em um belo beco sem saída, mas os 3 jovens entendiam que a fidelidade a Deus era mais importante do que preservar a própria vida e, portanto, com coragem, estavam dispostos a desobedecerem ao decreto do rei. Notando que eles não se curvaram à estátua, alguns homens chegaram ao rei e os denunciaram. O rei Nabucodonosor não pensou 2 vezes, mandou chamá-los em sua presença e disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cífara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso está em Daniel capítulo 3, versículos de 14 a 18. Nabucodonosor, transtornado com a resposta que teve, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava e lançassem os 3 jovens lá. E sabe o que aconteceu com eles? Espera, que quem vai falar é o próprio rei. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde.
Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Isso está em Daniel capítulo 3, versículos de 24 a 26. Todos se ajuntaram e viram que o fogo não teve poder algum sobre eles. Seus cabelos e roupas estavam intactos. Deus é o quarto homem que livrou os 3 amigos, não da fornalha, mas na fornalha. Isso deixou o rei Nabucodonosor espantado e obrigado a adorar o Deus Altíssimo. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Isso está em Daniel capítulo 3, versículos de 28 a 30. Lembra que no começo eu disse que identifiquei algumas situações que eu vivi ao ler esta passagem? Pois bem, aqui fica claro que muitas vezes Deus não vai nos livrar dos problemas, mas Ele livrará nos problemas, na dor, no luto, na solidão, na perseguição, no acidente. Eu já sofri 3 acidentes de trânsito que me marcaram muito. Por incrível que pareça, os 3 acidentes aconteceram em épocas que eu estava prosperando profissionalmente. Em um, eu estava de moto e fui atingida por um carro. No outro, eu estava de carro e fui atingida por um outro carro que fez o meu capotar. E no último, estava de carro e fui atingida por um caminhão, engavetando o meu e mais 7 carros na rodovia. Posso seguramente dizer que o meu Deus me livrou nestas fornalhas, já que os danos físicos foram pequenos comparados à gravidade de cada um deles. Sempre vai ter uma pessoa que vai colocar a sua fé em xeque dizendo: Você crê em Deus, mas Ele não te livrou deste mal. A história destes 3 jovens e de tantos outros homens e mulheres que professaram a sua fé em Cristo e que foram perseguidos, presos e mortos, nos mostram que a maior missão daqueles que creem em Deus é ser fiel a Ele. E se perseverarmos, Ele é fiel para nos honrar também. O quarto homem sempre estará com aqueles que creem nele. Crê em Deus e somente nele. Entregue a sua vida a Ele e sinta-se encorajado a enfrentar qualquer situação, tendo a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe. Tchau!